quase que ele expulsa o Stalin e pega o lugar dele. Você não sabia? Ele foi nazista, depois ficou comunista. Não? Ele foi ordenado padre com camisa nazista. É integralista, né? Integralista. Depois ficou comunista. Acho que na Bahia, né? Que ele, Nordeste, Em Recife. Recife, ele era lá em endeusado, né? Endeusado pela imprensa. Pela imprensa. Só. A imprensa comunista faz campanha para ele, né? A imprensa como agora endeusa o Obama, né? O Obama Bin Laden lá. Que é um momentâneo. Muito bem, então essa excomunhão não significava nada. Claro, não tinha valor nenhum. Vocês estão vendo que a briga era violenta. Ele vai ser excomungado assim 7 vezes. Nossa. Né? O imperador vai expulsá-lo 4 vezes. Agora, depois desse concílio, o imperador vai expulsá-lo para as Gálias. Então vai mandá-lo. Naquele tempo não tinha trem, nem ônibus, nem Palmeirada. Tinha que ir no pé 2, certo? Então vai expulsá-lo para aqui, para Treves. No Reno, na fronteira entre a Alemanha e a França, onde era bicho São Máximo. Ele vai para lá e vai ficar muito amigo de São Máximo. Vai ter, no fim ele vai ficar sozinho, Santo Atanásio. Até o Papa vai ficar contra ele. Ele vai ter só um bispo no ocidente que vai ficar a favor dele. Santo Hilário, de Poitiers, aqui na França. Mesmo os outros bispos não apoiavam mais. Tudo que apoio. Ócio de Córdoba, que era um grande confessor da fé, e se torturado na arena, etc., que era uma das maiores glórias da igreja, acabou capitulando e assinou uma fórmula ariana. O Papa Libério assinou uma fórmula ariana. O único que permaneceu de pé foi Santo Atanásio. Por isso, em Roma, o trono de São Pedro é seguro por 4 santos. Santo Agostinho e Santo Ambrósio do Ocidente, Santo Atanásio e São João Crisóstomo do Oriente. O Papa Libério, ele assinou, defendeu a heresia. Não, defendeu o semi-arianismo. Não defendeu propriamente o arianismo. Ele foi exilado aqui, olha. Teve que trabalhar numa mina, na Crimeia. E é muito frio no inverno. Então sofreu muito, etc. Acabou assinando o documento aceitando uma fórmula semi-ariana. Ele voltou para Roma, certo? Ali vão tentar depô-lo, vão eleger um falso papa, Félix II. Pois ele vai morrer e vai fazer eleger San Damaso, que é um dos que fez a missa de sempre. San Damaso. Professor, no Ocidente é Santo Agostinho e... Os padres de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio. Santo Ambrósio foi discriminado. Santo Ambrósio converteu Santo Agostinho. Tudo bem, aqui? Bem, então... no Concílio de Ciro, houve brigas violentas entre os santos e os arianos, né? Mas não cederem nada. Eles acusaram de Santo Atanásio de não ser bispo, de ter sido sagrado secretamente. Uma mentira total, mas valia tudo para eles, não? Os arianos. O concílio excomungou Santo Atanásio e depôs ele de Alexandria. Tirou ele do cargo de Alexandria. Depois os bispos foram para Jerusalém. Foi encontrar Santa Helena da Cruz e o imperador foi com eles para lá. Em Jerusalém fizeram um novo concílio. Aí foi recebido em Jerusalém, certo? Pelos bispos. Santo Atanásio, enquanto isso, ele foi para a França. Quando o imperador foi para Constantinopla, Santo Atanásio foi com 1 ou 2 padres, foi para Constantinopla, disfarçado. E quando o imperador entrou na cidade, num cortejo, festa, etc.,
De repente, Santo Atanásio avançou no cortejo e se apresentou ao imperador. O imperador tomou um susto, claro, que tinha expulsado ele, e ele foi enfrentar o imperador. Então exigiu justiça. O imperador expulsou ele, e então Santo Atanásio disse: o senhor está ouvindo os que me estão ouvindo. Tem um filho de Deus, peito para Juju, né? O imperador não teve coragem de mandar prender. Então ele fugiu, mas foi depois para a França. Os bispos arianos foram então todos para Constantinopla. Aí começaram a caluniar Santo Atanásio, que da França tinha dado ordens para não deixar o trigo do Egito ir para Constantinopla, para a capital do imperador, passar fome e fracassar o povoamento da cidade que era nova. Era tudo mentira. Não valia qualquer coisa, certo? Quer dizer, uma precisão enorme. Santo Atanásio tem que escrever que não tinha proibido coisa nenhuma, etc. Bem, em 335 morreu o Papa São Silvestre, eles que tem a técnica da corrida aí, certo? Os bispos arianos foram para Constantinopla e fizeram um novo concílio. Nesse novo concílio, eles exigiram que o Ario fosse julgado. Então, o Ario foi julgado e aprovado. Então, ele foi declarado de doutrina correta, Santo Atanásio excomungado de novo, e o Ario triunfante. Então, pediram para Ario ir a Constantinopla para ser recebido. Eles foram no concílio mesmo ou também foi só um concílio? Sim, só um concílio. Eles chamam tudo concílio. Aí, então, o Ario partiu de Jerusalém para Constantinopla para ter um triunfo, porque ele ia ser recebido pelo imperador e tudo mais. O arcebispo de Constantinopla, então, era Santo Alexandre, o outro Santo Alexandre, que, vendo que o Ario ia chegar, mandou o povo rezar para o Ario morrer no caminho. Certo? E ele passou muitos dias em jejum, pão e água, diante do Santíssimo, rezando para o Ario morrer. O Ario não morreu. O Ario chegou em Constantinopla e organizaram um triunfo para ele. Então, um cortejo, trio elétrico. A Erumbina e a Marta lá na frente. Fizeram uma festa para o Ario. Puseram ele num carro triunfal, lá, puxado por cavalos bem, etc. Multidões aplaudindo e gritando. E o bispo Santo Alexandre rezando para Deus liquidar o homem. No meio do caminho, o Ario se sentiu mal. Sentiu mal, disse que precisava ir no banheiro. Então desceu, ele desceu com uma jumenta lá e foi para outro banheiro e não saiu mais. Então sai, não sai, afinal abriu as portas, ele tinha arrebentado o ventre, tinha posto para fora todos os intestinos, o fígado, o pâncreas, tudo para fora. Ele arrebentou aqui no meio que nem Judas. E Santo Alexandre agradeceu a Deus que foi tão expedito, despachando o Ario para as profundas. Isso é muito interessante. Foi em 338, tá certo? Não, 336. Aí morreu também Constantino, em 336. Certo? Constantino morreu e subiu o filho dele, Constantino II. Mas os parentes logo trabalharam e o Constantino II morreu em 340. Morreu rápido, que nem João Paulo I. Mataram ele. Então, Santo Atanásio voltou, se morrer, ele vai voltar. Quem vai tomar o poder vai ser o outro filho de Constantino, Constâncio, que vai ser um demônio, vai ajudar sempre os arianos. Depois de Constâncio vai subir um outro, Juliano Apóstata, o sobrinho de Constantino, que é chamado Apóstata porque ele vai renegar a religião católica. E ele vai fazer um novo culto dos ídolos. Ele vai fazer, ele vai seguir o culto de Mitra, e ele vai tentar tirar a marca do batismo
ele fazia matar touros para os deuses, para Mitra, e se lavava com sangue dos touros da cabeça para tirar a marca do batismo. Ele mandou reconstruir Jerusalém, para provar que Cristo era mentiroso. Disse que não ficaria pedra sobre pedra. Entendeu? E começaram a construir Jerusalém. Quando começaram a construir, faziam as paredes e as tinha tremores de terra caíam. Então saíam do chão, bolas de fogo, queimavam todos os operários e ele não conseguiu fazer. O Juliano, o apóstolo, perseguiu os cristãos. Ele perseguiu o Santo Satanás. Ele foi para a Pérsia, combateu os persas, e lá ele levou umas flechadas e morreu. Mas de morrer, ele pegou o sangue dele e jogava para o céu, dizendo contra Jesus Cristo: tu venceste, Galileu. Não é? Contra Jesus Cristo. Você vê que é uma raça tremenda. Não é? Bem, por hoje é só isso. Professor, o que é uma tal de eubiose? Eubiose é uma seita que tem aqui no Brasil, né? Tá certo? Só podia ser no Brasil. Eu quer dizer, em grego, boa. Bios, vida. Eubiose, boa vida. É uma seita que pega muito no Brasil. A sede deles é aqui na paralela à Lacerda Franco. É uma seita gnóstica, muito de bobagem. É uma besteirada. Nós todos somos Deus, tem uma partícula divina em nós, tá certo? Uma bobagem, são medida com homeopatia, assim, coisa para ter saúde sempre, né? Vai ter imortalidade, umas bobagens. Pergunta assim. Nossa Senhora apareceu em Medjugorje? Medjugorje? Não. Se apareceu lá 38 mil vezes. É muito falatório, hein? Nossa Senhora Então ela apareceu lá e no fim da aparição ela disse: muito obrigado pela atenção, volte sábado que vem. A igreja não reconhece. Não, a igreja condenou. A igreja condenou. Tudo falso. A igreja condenou a igual condenar. João Paulo II vai ser amigo favorável, né? É, mas agora o Papa é muito contra. Não, ele era o carismático, mas o fanático. Não, ele era favorável assim. Não, Senhora de Medjugorje, mal pode ir. Mas Nossa Senhora de Medjugorje dizia lá para o pessoal: cada um vai para a sua religião. Os maometanos vão rezar na mesquita, os judeus na sinagoga, o macumbeiro na macumba, os católicos. Mas e tem documento já que isso funciona? Tem, claro. Condenando a Medjugorje? Está no seu site? Tem. Pode ter lá. O bispo de lá condenou, de Mostar, condenou muitas vezes. Um dos videntes montou uma companhia de turismo nos Estados Unidos para o pessoal ir para Medjugorje e não viu que. Entendeu? É que nem Garabandal, né? Garabandal. Você topa fazendo aqui uma conspiração de um falsificar peso paraguaio? O que você acha? É bom falsificar peso paraguaio? Falsificar um dólar, né? Falsificar um dólar, né? Então vamos falsificar, vale mais, né? Então vamos falsificar uma nota de $17. O que você acha? Muito nota de $17. O que acontece com os falsificando a nota de $17? Alguém aceita a nota de $17? Vai ser preso, né? Porque não existe nota de $17. Ninguém vai falsificar a nota de $17. De $100, sim. Por que não falsifica de $1? Já que está melhor gastar o trabalho, falsifica de 100, claro. No mesmo trabalho, vem a 100 vezes mais. Compreende ou não? Então, sempre que uma moeda de grande valor, ela é falsificada. Certo? Ninguém vai falsificar moeda do Paraguai. Então, a moeda de Ruanda, Burundi, né? Então, por isso falsificam a aparição de Nossa Senhora. Então, basicamente no mundo só tem de aparição verdadeira Lourdes, Fátima. São essas aqui, que isso dizem a mesma coisa. A de 1930, a de Salete, que diz que o clero é um esgoto, é uma cloaca, não sei. Cloaca de impureza. Depois tem a de Lourdes, certo? Depois a de Fátima, só 4. O resto é tudo falso. No Brasil, é Aparecida, né? Não, Aparecida é uma coisa antiga.
A Nossa Senhora Aparecida só descobriu imagem, ela nunca falou nada. Nas outras, uma mensagem. Nossa Senhora Aparecida nunca disse nada. Aqui tem aparição da Nossa Senhora por todo lado, né? Agora tem Jacareí, tem Lorena, tem sei que, mas aquilo que eu gostei aparecendo numa garrafa. Uma espiga de milho. Espiga de milho. Na garrafa eu vi. Você não viu isso aí, Vilar? Não. Doutor Plínio que dizer, veio no é. Então põe uma garrafa qualquer. Fui encontrar a luz assim, a garrafa cheia de água, né? Quando você não gargalo, quando tem uma luz, forma-se um reflexo de luz no gargalo, uma forma triangular parecida com o manto de Nossa Aparecida. Nós pegamos Nossa Aparecida na garrafa. O que aparece na garrafa é o Lula. O que não parece a boca da garrafa? A garrafa é na boca dele. Aí, a garrafa não entra, mas a garrafa entra. Diga, Vigil, você ia perguntar. Não, o João Paulo I era, como que ele era? Péssimo. É? Péssimo. Favorável ao controle da natalidade, péssimo. Ele foi morto por gente... Porque ele foi muito intrometido. Ele era bispo de Veneza, né? Patriarca de Veneza. E lá em Veneza tem um banco, chamado Banco Católico Veneto. Esse banco é um banco de importância bem secundária. Mas é um banco secundário com relação a bancos maiores, evidentemente. Mas é um banco forte. Esse banco feito pelos bispos de Veneza. Então o pessoal da região, que é muito católico, põe o dinheiro no banco. Isso no século XIX. Então é um banco que tem continha de gente do povinho. Certo? Tudo continha pequenininho. Certo? Cadê muito pouco? Tudo coisa de poupança. Bem, agora, no tempo de Paulo VI, o Paulo VI convidou toda a maçonaria e toda a máfia para ir para o Vaticano. Então ele convidou para ir para o Vaticano, ajudá-lo, o Michele Sindona, capo da máfia. Ajudar em que sentido? Ajudar. Então o Michele Sindona, chefe da máfia, foi para o Vaticano. E levou toda a grana. Já o Paulo Pio tinha nomeado um outro mafioso, Umberto Ortolani, para o Vaticano, um cargo no Vaticano. O Paulo VI deu toda uma cambada, maçons e mafiosos. Certo? Aquele Macisco era um padre americano forte, que foi guarda-costas de Paulo VI. Quando ele esteve nas Filipinas, houve um atentado à parte contra o Papa, ele defendeu o Papa, ficou com prestígio e foi feito bispo. O Papa, Paulo VI, nomeou ele presidente OR, Instituto das Ordens Religiosas. Não é ordem, Instituto Religiosos. Muito dinheiro. Esse instituto cuidava dos bancos do Vaticano. O Vaticano está cheio de bancos na Itália. Certo? Tem o banco do Santo Spirito. O Santo Spirito cuida só de coisas assim espirituais. Da renovação carismática. Banco do Santo Spirito. Tem uma porção dele. O Banco Ambrosiano de Milano. Certo? E tem uma porção de outros. E esses bancos eram conhecidos como sendo da igreja? Sim. O Vaticano é dono de quase todas as indústrias italianas. Dizem que a Fiat é dele. Fiat, a Boeing, as fábricas de pílulas antinatalidade são todas vaticanas. E o Vaticano condena, né? Nós fazemos fábricas. Revistas pornográficas. Então que nós somos de Salete disso, né? Então, veio dinheiro de todo jeito. O secretário de Estado do Papa, Paulo VI, era o cardeal Vio, V-I-L-L-O-T, Vio. Isso era uma maçom grande. Ele, o cardeal Tisserand, que era um barbudo, tinha sido militar, e o Macisco se combinaram com a máfia para pegar sólido.
pegaram 40 bilhões de dólares. Certo? Como é que pegaram os 40 bilhões de dólares? Eles não pegaram dinheiro vivo. No Vaticano montaram um escritório lá para falsificar títulos da dívida pública do governo americano. Eram títulos falsos. Os governos vendem títulos da dívida pública. Eles fizeram toda uma documentação falsa, com todas as assinaturas, uma coisa bem feita. Hoje ele rouba de guerra. O negócio daquele, ó, tudo papel couché, papel bom, né? E vendiam para o banco do IOS, o Banco do Vaticano. O Maciço comprava. Ele vendia uma das fazias, era falso. Certo? Pagava, pedia dinheiro emprestado, pagava o dinheiro e ficava com ele. Os papéis passavam para dentro. Então passava de um banco do Vaticano para outro banco, que comprava, pagava, vinha mais dinheiro. E assim ia passando. Certo? Só que esse título era falso. Então os americanos começaram a ter muito título da dívida pública na Europa que não correspondiam aos números que eles tinham. A emissão de títulos era X, tinha muito mais. Então estava em falsificação. Mandaram comprar uma porção, afinal descobriram quais eram os falsos. Eram muito bem feitos. Portanto, é feito pelo Vaticano. Lá. É uma gangue de primeira. Certo? Isso é documentado, professor, até hoje. Claro. Então, pegaram, então, o serviço secreto americano foi no Vaticano falar com o Papa. Se instalaram lá e vamos pegar quem era, claro. E foi fácil pegar. Então foi feita denúncia ao Papa. O Papa não disponia. E assim, evidentemente, não era para sustentar a sogra dos 3 cardeais. Ainda que tivesse um harém, 40 bilhões era para sustentar, não era para isso. Dinheiro é para o comunismo, para a guerrilha, as partes e tudo mais. Fazer guerrilha em toda a América do Sul e na África. Entendeu? Aqui o dinheiro que dá de mão na igreja, quase todo vai para as Farc. Então, afinal, esses títulos de um para outro acabou estourando no Banco Ambrosiano. Certo? Os dirigentes eram um tal, como era o nome dele, aquele que foi morto? Roberto Calvo. Certo? Foi morto também? Calvo foi assassinado. Então, Roberto Calvo, ele foi preso, depois fugiu. Ulisses Geri foi preso, também estava no Vaticano. A porção deles foram presos. Certo? O Calvo desapareceu e depois apareceu morto em Londres, pendurado, enforcado embaixo da ponte dos Blackfriars. Blackfriars são os monges negros, é o convento beneditino de Londres, que foi tomado quando foi expulso os católicos da Inglaterra, no século XVI, foi tomado pelos anglicanos e lá se instalou a maçonaria. É a sede principal da maçonaria na Inglaterra. Então a ponte Blackfriars é a ponte que dá na sede da maçonaria. Ele foi morto lá nessa ponte, para dizer fomos nós. Puseram ele pendurado com os bolsos, a calça ao contrário, então os bolsos para fora, né? A calça no avesso. É o sinal de traidor. Aqui esse prefeito de Santo André foi morto também assim. Então, nos bolsos do Roberto Calvo tinha moeda de todos os países do mundo. Dinheiro de todos os países do mundo. E cheio de pendurado todos os símbolos maçônicos, quadro, compasso, etc. Mas foi um nosso matéria. Certo? Então foi um escândalo tremendo. Na Itália foi preso todo mundo. O Ortolani fugiu para cá, para São Paulo. Os outros foram todos presos. Quem pagou? Quem pagou foi João Paulo I. Porque o João Paulo I, quando estava dando escândalo, o banco velho perdeu dinheiro de monte. O pessoal ia tirar. Cadê de poupança? Não tinha dinheiro. Então, vai ver, semana final, o pessoal estourou. Ia todo mundo na casa do bispo. E soldi, olhamos nos soldi. O bispo era o Luciani, vai ser João Paulo I. Então ele não tinha, logo ele percebeu que
A bomba tinha estourado na mão dele também, mas tinha vindo do Vaticano. Então, porque o banco tinha comprado em bancos do Vaticano. E agora tem os papéis lá que não valia nada. Ninguém aceitava. Entendeu? Então foi no Vaticano. E quis falar com o cardeal Pio, secretário de Estado. Quem conta isso é um livro chamado Tal Diálogo, nas mãos de Deus. Eu tenho o livro em casa. Então ele foi lá no Vaticano e o cardeal secretário de Estado, o cardeal Pio, maçom, recebeu ele. E o cardeal, evidentemente, ele vinha dinheiro para ele. Saiu uma briga colossal. Então se chamaram de todos os nomes possíveis. E o cardeal Luciani voltou para Veneza. Aí morreu Paulo VI. Morreu Paulo VI. Teve eleição, ganhou o Luciani. E o Pio estava lá. Acabaram de ficar. O Luciani estava com a orelha vermelha ainda dos gritos do outro. Quando ele ficou papo, chamou o Luciani. Solde, quero dinheiro. O outro não queria dar. O Luciano ameaçou fazer uma investigação, tá certo? O Pio, o Marcisco, então, mandaram dar uma xícara de chá. Erraram, mataram o Nicodemo, tá claro? Na véspera da morte, o Luciani, o João Paulo I, chamou o Pio e deu uma lista para ele. Então isso aqui eu vou mandar embora, inclusive ele. E ele morreu com a xícara e a lista na mão. Entendeu? O Pio vai ser mandado embora do Vaticano porque o Paulo II. O Paulo II soube de tudo. Expulsou o Pio, que vai ser morto num acidente rodoviário de automóvel. Vai morrer assim por acidente, morte. Como Juscelino preparada. Mas como vários outros aí, entendeu? Então fizeram ele morrer rápido. O Marcisco foi condenado pela justiça italiana. Morreu na cadeia. Não, então não podia sair do Vaticano. Se ele desse um passo fora do Vaticano, era preso. Ficou muitos anos preso no Vaticano. O João Paulo II exigiu do governo italiano um salvo-conduto para o Marcisco ir para os Estados Unidos. O governo italiano acabou cedendo. Então ele foi do Vaticano para o aeroporto foi para os Estados Unidos e morreu há poucos anos nos Estados Unidos, cheio da gás. A lista lá do Nino Pecorelli? Está ligado com isso. O Nino Pecorelli deu a lista inteira. E aí mataram ele, tem uma foto, eu acho, tem no site, eu acho. Ele está dizendo um cara tão chimentido. Nino Pecorelli. Nino Pecorelli. É um jornalista que era da loja P2, de toda essa gente, que se arrependeu e deu a lista inteira. A lista de bispos... bispos e cardeais maçons do Vaticano. Que estava na mão do João Paulo I. Não, que estava na mão de João Paulo I era a lista dos que tinham feito os 40 bilhões. Ah, entendi. Entendeu? Depois quem ajudou a pagar foi o Opus Dei. O Opus Dei, como o Vaticano tinha que pagar 40 bilhões, tá certo? Dinheiro para nada. Então, quem sustentou o Vaticano durante 3 anos, pagou tudo, foi o Opus Dei. Por isso, então, o João Paulo II canonizou o Padre Escrivá. O Opus Dei também sustentou o Sindicato Solidaridade na Polônia. Entendeu? Que é comunista, né? Comunista. O João Paulo era mais comunista. Tinha gente... João Paulo também era comunista? João Paulo II? Não, Dom Paulo vai mais. Não. Mas não tem quase muito. Imagine Dom Paulo de comunista. Dom Paulo era anarquista. Dom Paulo sempre foi comunista. No começo ele era anarquista. Em 1937, ele foi comunista. Tudo gente boa. Não sabe em que confiar, mas... Professor, diz Deus, maldito homem confia no homem.